Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como aí de costume, né? Vamos aí para mais uma quarta-feira em que eu gravo aqui um vídeo para vocês explicando o conteúdo de hoje, de matemática, geografia e história. Como tem bastante conteúdo, a Pro vai tentar aí resumir da melhor forma possível, mas vocês, né, já sabem aí como funciona. Podem estar realizando as atividades aos poucos e pausando o vídeo. E aí depois, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a alguma questão de qualquer uma das disciplinas, ou, quiser acrescentar algo que vocês viram através de alguma pesquisa, porque a gente vai estar realizando algumas pesquisas hoje, então vocês podem, depois estar entrando no nosso encontro no Google Meet para estar tirando essas dúvidas, ok? Mas vamos começar aí para também não ficar tão longo o vídeo. Começando por matemática, hoje a gente vai dar continuidade ao tema aí das figuras geométricas, mais específico entre as pirâmides e os prismas. Mas antes da Pro entrar aí na atividade de hoje, a Pro queria reforçar com vocês o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Provavelmente vocês já viram, esse conteúdo no ano anterior, mas a Pro vai estar aqui reforçando para que vocês consigam realizar a atividade aí sem tantas dificuldades, sem que gere tantas dúvidas. Então, o que é uma face numa figura geométrica? Tá vendo a primeira figura ali, a região que está pintada de laranja? Isso a gente chama de face. É toda, a superfície ali de uma das laterais, ou da base que a gente tem numa figura. A aresta, na segunda imagem vocês podem ver que ela é, vamos dizer, o contorno, um contorno ali daquela face. Assim, a gente tem a face e a gente tem o contorno dela. Então, tá vendo a área azul ali riscada? Então, ali que a gente tem a aresta, essa linha, esse segmento aí, que vem em todos os pontos. Já a vértice, vocês aí já estão um pouco mais familiarizados com esse termo, Então, todos os pontos de encontro entre as faces e as arestas, Então, a gente tem ali o ponto de encontro dos outros dois, e aí a gente tem a criação do vértice, ok? Então, aí só mesmo retomando para vocês conseguirem realizar a atividade de hoje. Então, a atividade de hoje é no livro de matemática, na página 109, Pirâmides e Prismas. E lá está dizendo assim: as caixas de Alicia têm formato de pirâmides e prismas. Em um prisma ou em uma pirâmide, podemos identificar 3 elementos: vértices, faces e arestas, como se vê na ilustração. Então, a gente tem ali um cubo, E a gente também tem uma pirâmide. No cubo, eu tenho mostrando ali quais são as faces, as vértices, as arestas, a mesma coisa na pirâmide. Então, vocês podem ver que está a seta indicando cada uma das regiões. E agora, o que vocês vão ter que estar realizando? No exercício número 1, vocês vão fazer a contagem das vértices, das faces e das arestas de cada uma das figuras que tem aqui nesse quadro e vão completando cada uma dessas colunas. Então, a gente tem a pirâmide de base triangular, a gente tem a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base pentagonal, prisma de base triangular, prisma de base quadrada e o prisma de base pentagonal. Nós temos essas figuras. E aí vocês vão completar o quadro com a quantidade que cada uma delas tem de vértice, de face e de aresta. Então, vamos lá na primeira. Vocês vão contar quantas vértices tem. Então, vai contando ali onde tem todos os pontos de encontro. Coloca lá o valor. Aí, depois vai contar quantas faces. É importante lembrar que quando a gente está falando aí das figuras espaciais, por mais que a gente não esteja vendo o que está atrás dela, a gente tem que contar, Porque ela ali é uma figura 3D, como vocês viram, vocês até montaram o molde na aula anterior de matemática. Então, vocês têm que levar isso em consideração. Não é só o que está aparecendo aqui nessa imagem. Pense aí, em todas as voltas que você consegue fazer com essa figura. E é a mesma coisa para contar a quantidade de arestas, ok? Preenchendo esse quadro, vocês vão ir para o segundo exercício. No segundo exercício, o que vocês vão ter que estar fazendo? Já que você observou de especial, aí
tá falando assim, o que você observou de especial na contagem de vértices e de faces das pirâmides? Então, olhando ali especialmente, né, para o caso das pirâmides, o que você conseguiu ver ali de especial, que você notou que teve ali algo que chamou a atenção ao ver o número de vértices e de faces nessas figuras. Aí você vai registrar ali. E na número 3, vocês vão ali adicionar o número de vértices e faces de cada figura e comparar com o número de arestas. Você observou algo curioso? Então, vocês já vão ter colocado a quantidade de vértices, de faces das figuras, e aí vocês vão comparar o número das vértices e faces com o número de arestas. O que tem aí de curioso nisso? Aí você vai dizer o que você observou ao olhar para esses dois pontos e depois para esse terceiro, né, que é as arestas. Aí você registra ali. Se você achar que precisa de um pouco mais de espaço, você pode estar fazendo no caderno também, beleza? Então, matemática, a gente tem só essa página hoje, só essa atividade. Então, tranquilo de estar resolvendo. Prestem bastante atenção, porque por mais que seja tranquilo, né, ali aparentemente fácil, tem que ter todo um cuidado para vocês não se confundirem, né, como a Pro avisou nas figuras, né, lembrar que ela é uma figura ali tridimensional, então vocês precisam pensar nisso quando for estar resolvendo os exercícios, ok? Qualquer dúvida, só mandar mensagem para a Pro ou a gente conversa pelo Google Meet, tá bom? E agora, se você quiser pausar um pouco o vídeo, antes de ir para a próxima disciplina, esse é o momento. Senão, a gente já vai indo aqui para a nossa próxima matéria, que vai ser de História, ok? Então, na nossa matéria de História hoje, nós vamos ainda continuar falando sobre a cidadania, só que agora trocando um pouquinho o foco. A gente estava até então falando sobre a luta dos direitos, do primeiro das crianças, os idosos, depois fomos para dos grupos dos povos negros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a luta dos trabalhadores, ainda pensando nessa questão de todos os direitos, deveres que envolve o tema. E aí, para fazer isso, a gente vai estar usando o livro interdisciplinar, nas páginas 128 a 130. E aí vocês já conhecem, o esquema de sublinhar ou destacar as ideias principais do texto durante a leitura e que as questões que solicitam as respostas orais, vocês registrarem, mesmo que seja de forma resumida o que a gente comentou, o que vocês imaginaram para estar respondendo às questões, porque depois pode te ajudar na hora de estudar o tema, certo? Então a gente vai realizar as leituras e aí também falar um pouquinho de quais são os exercícios de hoje. Então vamos lá. Como a Pro disse, hoje a aula aí vai falar sobre a luta dos trabalhadores, e aí a gente vai ver um pouquinho do que é isso, Então vamos lá. A luta dos trabalhadores. Outro exemplo de luta pela cidadania foi a dos operários brasileiros. A industrialização no Brasil teve início no século XIX, quando cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se desenvolveram muito economicamente. Em São Paulo, o crescimento da indústria provocou também o crescimento da cidade. As fábricas precisavam de mão de obra numerosa, formada em grande parte por imigrantes vindo da Europa. Lembra que a gente comentou, na aula passada de história, que os negros que viviam aqui no Brasil, depois que eles foram libertos da escravidão, eles ainda assim sofriam com dificuldades para estar arrumando emprego, porque muitas dessas vagas eram ocupadas por imigrantes que vinham de vários cantos da Europa. Então aqui fala disso novamente. E que os primeiros operários das fábricas brasileiras foram imigrantes. Depois vieram os trabalhadores rurais, que fugiam das difíceis condições de trabalho no campo. No entanto, em geral, nas fábricas também se trabalhava muito, mais de 12 horas por dia. Não havia tempo para descansar ou se alimentar direito, e os salários eram baixos. O ambiente era sujo e apertado. As máquinas eram perigosas, os acidentes eram frequentes, e não existiam leis para proteger os trabalhadores. Então, essas eram as condições aí, desses empregos naquela época, no final do século XIX, quando começou a industrialização aqui no nosso país,
principalmente na cidade de São Paulo e do Rio. Então, por mais, né, que a gente tivesse ali o crescimento das indústrias, as condições de trabalho não eram tão favoráveis ali para os trabalhadores. Então, eram turnos muito extensos, né? Então, mais de 12 horas por dia, não tinha tempo de descanso, não tinha tempo para se alimentar, e os salários eram muito baixos. E, né, o ambiente de trabalho também não era agradável. Era um ambiente, como vocês viram, sujo, apertado, era perigoso exercer a profissão e que muitos acidentes aconteciam. E quando acontecia, né, o funcionário simplesmente não poderia mais trabalhar e aí ficava sem receber, não tinha nada aí que garantisse essa proteção a ele. Não tinha nenhuma lei para proteger os trabalhadores. E foi a partir daí, né, que começou a ter movimentos de luta, né, dos trabalhadores em busca dos direitos, que é o que a gente vai ver um pouquinho ainda hoje. Então, para começar aí a nossa discussão do tema de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar no caderno o significado das palavras operário, salário e fábrica. Então, vocês podem estar registrando com a ajuda do dicionário, tanto físico como online, né? Então, vocês vão estar utilizando o dicionário para ver o significado dessas 3 palavras. Então, coloca lá no caderno qual que é o significado de cada uma delas e né, da onde que vocês tiraram essa informação. Se foi do dicionário, coloca qual que é o nome do dicionário e se for de algum site, aí vocês adicionam a informação, ok? Indo para o próximo exercício, tem ali assim: observe as imagens a seguir e leia as legendas. Depois faça o que se pede. Então, aí a gente tem 2 imagens, né? Que foram construídas em momentos diferentes com objetivos, né, diferentes também. Então, uma ali diz que foi indústrias que construíram aquelas vilas operárias para acomodar ali os seus trabalhadores. Já a outra, né, que foram conjuntos habitacionais que foram construídos normalmente ali, né, por meio dos programas do governo para acomodar a população mais carente. E aí a gente tem 2 perguntas a partir dessas 2 imagens. A primeira: quais são as diferenças entre as vilas operárias e os conjuntos habitacionais? Então vocês vão dizer o que tem de diferente, não só no aspecto físico, né, olhando para as 2 imagens, como o que elas tinham, né, de significado. Então vocês vão dizer qual é a diferença entre essas duas imagens, entre as vilas operárias e os conjuntos habitacionais. E depois, na letra B, você vai dizer pelo menos uma semelhança entre eles, tanto física como, né, ali de significado. Né, vocês podem aí escolher uma dessas 2 para estar colocando qual é a semelhança entre essas 2 imagens. Aí vocês vão registrar aqui. Eu acho que essa é tranquila de colocar no livro, não precisa estar usando o caderno, a não ser que você for escrever um pouquinho mais ali na primeira. Aí pode estar usando o caderno também, mas eu acho que cabe aqui, certo? Então, analisar as imagens respondendo essas 2 questões, ok? Na página seguinte, a gente continua aí o texto falando sobre a luta dos trabalhadores. Então tá lá assim: as fábricas brasileiras, no início do século XX, costumavam empregar crianças, às vezes em trabalhos perigosos, com salários ainda mais baixos que os dos adultos. Por causa disso, elas não podiam estudar e não tinham tempo para se divertir e brincar. Situações como essa fizeram com que os operários se organizassem e lutassem por melhores condições de trabalho. Surgiram os primeiros sindicatos e também ocorreram as primeiras greves no país. A luta dos trabalhadores fez com que os governos brasileiros criassem leis para impedir abusos e estabelecer os direitos e deveres das empresas e dos trabalhadores. Então, aqui fala, como a Pro disse, né, um pouquinho de como, com o tempo, com os trabalhadores, né, ali vendo aquela situação em que eles se encontravam, eles começaram a se organizar para buscar, né, ali melhores condições de trabalho, né, para proporcionar momentos ali de descanso, para pensar no espaço, né, do trabalho também. E aí com isso foi surgindo os primeiros sindicatos, que eram ali os grupos que se organizavam para estar lutando por esses direitos. E ocorreu também as primeiras greves no nosso país. Aqui a gente tem até uma imagem da fotografia de um comício na Praça da Sé durante a primeira greve geral em São Paulo.
Foi lá em 1917. Então, aí foi feito essa primeira greve geral em que parou ali tudo, né? Enquanto os trabalhadores protestavam ali, né? Faziam uma greve em busca dos seus direitos para melhores condições no trabalho. Entre as décadas de 1930 e 1940, diversas leis foram criadas para garantir direitos aos trabalhadores. Foi assim que surgiu o direito a férias, o limite máximo de trabalho diário e o salário mínimo. Além disso, o trabalho infantil foi proibido e os trabalhadores conquistaram a aposentadoria, entre outros benefícios. Então, foi só em 1930 e 1940, né, depois de muito tempo de luta, e muito tempo em que os sindicatos, né, ali brigando para conquistar os seus direitos, conseguiram fazer com que algumas leis fossem criadas para garantir aí essas melhores condições de trabalho. E foi daí que surgiu o direito às férias, que os empregados têm, o limite máximo de trabalho no dia, então aí jornadas que não são tão mais longas, não são tão exaustivas, e foi também colocado um salário mínimo, né? Então ali é um salário que serve como base e que em qualquer lugar, né, aí que você tenha dentro da profissão, você tem que ter aí esse salário mínimo. O nome já diz o que ele significa. E além disso, né, como vocês viram, o trabalho infantil foi proibido, né, como a gente já tinha comentado em umas aulas anteriores, e também veio a questão da conquista da aposentadoria, entre outros benefícios que a gente tem aí hoje em dia, né, que vocês podem já ter ouvido falar no jornal ou algo parecido. Vamos continuar aqui para a gente ver o que vocês vão estar realizando agora. Então, na número 3, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão construir uma linha do tempo. Então, está ali dizendo, com um colega, monte uma linha do tempo, destacando os principais acontecimentos relacionados à conquista dos direitos no Brasil. Aqui está dizendo para você fazer com um colega. Então, vocês que estão em casa, né, vocês podem aí se organizar se vocês quiserem realizar atividade juntos. Eu sei que alguns já têm aí o hábito de se juntar para fazer atividade, né? Faz uma ligação, uma chamada em vídeo. Então, vocês ficam livres para se ajudarem nesse momento. A Pro não vai colocar como regra. Quem quiser fazer sozinho pode estar realizando a atividade sozinho, ok? Então, vocês vão montar uma linha do tempo, destacando quais foram os principais acontecimentos relacionados à conquista de direitos no Brasil, em relação aí à luta dos trabalhadores, como a criação das declarações internacionais sobre os direitos das pessoas, a luta contra a escravidão e também a luta dos operários no Brasil, aí por último. Então, vocês vão ir construindo desde do primeiro tema lá que a gente falou, que foi das declarações internacionais, indo até o que a gente viu aqui hoje, da luta dos trabalhadores. Então, vocês podem abordar esses próprios temas que estão ditos no enunciado da questão, ok? E aí vocês podem ir colocando um por um dentro da linha do tempo e colocando só qual é o nome do evento, né, da declaração e a data. Assim como vocês já fizeram num exercício parecido que teve quando a gente fez uma linha do tempo das declarações que foram feitas aí, né, de acordo com os anos que foram passando. Então, vocês têm aqui esse espaço. Se por acaso vocês acharem que vai ficar muito apertado, que não vai caber, vocês podem fazer numa folha à parte, né? Ou no caderno, ou numa folha sulfite, e aí vocês depois só grampeiam no caderno. Aí vocês fiquem à vontade para decidir como que vocês vão elaborar essa linha do tempo, ok? E aí, assim que vocês acabarem a linha do tempo, vocês vão voltar a fazer uma nova pesquisa no dicionário. Então, vocês vão pesquisar o significado da palavra sindicato e greve. E aí, vocês vão registrar também no caderno o que é um sindicato e o que é uma greve. E aí, depois a gente vai ter um momento no nosso Google Meet para a gente estar discutindo o que é isso. Vocês vão poder falar o que vocês encontraram na pesquisa de vocês. E aí a Pro também vai ajudando vocês ali a construir um pensamento sobre o que é um sindicato e o que é a greve. Mas eu preciso que vocês pesquisem e tragam informações também, beleza? E aí, para encerrar, na próxima página, a 130, a gente tem
é o finalzinho do texto aí sobre a luta dos trabalhadores. Então, que lá diz assim: apesar dos avanços sociais nas últimas décadas, ainda falta muito para que todos possam exercer seus direitos e sua cidadania. O desemprego, por exemplo, é um grave problema e há muitas pessoas que não conseguem emprego nas grandes cidades. Os trabalhadores rurais também enfrentam diversas dificuldades. A maior parte das terras pertence, a um grupo pequeno de proprietários, formando os chamados latifúndios. Por causa disso, os trabalhadores rurais precisam trabalhar para esses grandes proprietários em troca de salários baixos ou terras. O trabalho infantil, apesar de proibido, ainda existe no país. Outro problema grave é o trabalho análogo. O que é análogo, né? É semelhante, parecido. Então, é um sinônimo aí. Então, um outro problema grave é o trabalho análogo à escravidão, em que o empregado sofre violência, não pode deixar o emprego e tem direitos trabalhistas negados. Por isso, ainda é preciso muita luta para acabar com esse tipo de injustiça e garantir a cidadania para todas as pessoas que vivem no Brasil. Esse processo depende da organização das pessoas para pressionar os políticos a criar leis que ajudem a população a conquistar seus direitos de cidadão. E aí a gente tem até um cartaz aí de uma campanha que foi feita contra o trabalho infantil, né, dizendo que o trabalho infantil é crime, e aí até fizeram uma relação com o carnaval, né, de ser no carnaval e no ano todo. E foi promovida pelo estado do Paraná em 2017. E ali diz: mamãe eu quero, mamãe eu quero brincar. No bloco da alegria, o trabalho infantil não tem vez. E ali tem mais algumas informações falando sobre a questão do trabalho infantil ser crime. E aí, como vocês puderam ver, né, não foram só os trabalhadores das grandes empresas, né, até das empresas menores, que tinham problemas, que enfrentavam problemas aí com os direitos. Os trabalhadores rurais também, né, tinham ali suas questões, seus problemas, por causa que as terras ali pertenciam a pequenos grupos, né, poucas pessoas tinham ali as posses das terras, mas poucas pessoas tinham, mas eram muitas terras. E aí as outras pessoas trabalhavam para essas que tinham as terras e, né, aí elas acabavam recebendo salários baixos ou não tinham aí nenhum direito garantido. O trabalho infantil também, como vocês já viram, retomou aqui no finalzinho do texto, dizendo que apesar de ser proibido, ainda existe, a gente ainda encontra situações em que crianças são colocadas, né, para estar trabalhando. A gente viu o trabalho análogo à escravidão, então a gente já tinha comentado nas nossas outras aulas que, apesar, né, da gente já ter visto que a escravidão foi abolida, que não deveria existir, ainda assim hoje temos pessoas que continuam trabalhando, né, ali de forma escravizada, né, com escravidão, em que o empregado ele sofre violência, ele não pode deixar o emprego e ele não tem os seus direitos garantidos. E isso tudo, né, para dizer que ainda falta muito para que todas as pessoas, né, no nosso país, no Brasil, consigam ali ter seus direitos garantidos e que seja feita justiça por isso. Mas é importante que a gente, conhecendo dessas situações, a gente, né, lute por elas, apoie esses grupos e faça parte ali, né, dessa organização que ajude a cobrar principalmente, né, dos políticos que estão, né, nesses cargos, para que sejam feitas as leis, que sejam cumpridas as leis e que todos os cidadãos aí tenham seus direitos garantidos, ok? E aí a gente finaliza a atividade de história hoje fazendo o exercício 5 e 6. No exercício 5, tem uma pergunta e vocês vão estar fazendo uma pesquisa simples para estar respondendo. Então, tá lá assim: existe trabalho infantil no estado ou no município onde você vive? Pesquise ou pergunte aos adultos em que moram com você. Então, pensando aqui na nossa cidade, aí ou até mesmo no nosso estado, existe trabalho infantil? Vocês já presenciaram alguma cena que foi em relação ao trabalho infantil? Crianças aí trabalhando? Ou vocês já viram na TV
alguma reportagem falando disso aqui na nossa cidade ou no estado? Aí vocês vão dizer. Podem perguntar também para o pessoal que mora com vocês, para estar registrando aí essa pesquisa. E na número 6, vocês vão estar respondendo ali e depois a gente vai estar também comentando na nossa chamada pelo Meet. Então, converse com o professor sobre as diferenças existentes entre a escravidão no passado e o trabalho análogo ao da escravidão na atualidade. Então, vocês primeiro vão pensar aí qual que são essas diferenças, vocês podem colocar em tópicos, e aí depois na nossa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são essas diferenças, né? O que antes tinha, hoje não tem, e o que também tem em comum, ok? Então, a gente fecha a história aqui, vocês podem aí estar tirando esse tempo para fazer essa disciplina antes de ir para a próxima, e aí eu aguardo vocês também para tirar as dúvidas e a gente conversar um pouquinho também sobre esse tema no Google Meet, ok? Então, é isso. Agora eu vou para a geografia e aí vocês podem estar acompanhando ou voltar depois quando já tiver feito aí as de história, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos para a última matéria de hoje, que é a geografia, e nós vamos falar sobre o crescimento das cidades. A gente já vinha falando aí sobre as transformações que as cidades foram acontecendo nas cidades, né? E hoje a gente vai falar sobre o crescimento delas e como que é feita a organização desse crescimento. E para isso a gente vai utilizar o livro interdisciplinar nas páginas 54, 55 e 56. A gente vai realizar a leitura dessas páginas. Vamos fazer uma pesquisa aí sobre como se formou o centro da nossa cidade, o formato das ruas e como que foi o processo de urbanização. E vamos também responder algumas perguntas ali na página 56. Então, vamos lá. Então, na página 54, para começar, a gente tem um texto aqui falando sobre o crescimento das cidades. E aí ele diz assim: em muitas cidades, além das constantes modificações, chamam a atenção as formas urbanas que elas têm, diretamente relacionadas com o sistema viário. Vamos ver alguns exemplos mais comuns. Muitas vezes, as cidades crescem acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha de ferro ou até mesmo de um rio. Você vai entender como um projeto para promover a ocupação das regiões norte e centro-oeste do Brasil impulsionou o crescimento de muitas cidades. Na década de 1960, uma enorme rodovia começou a ser construída. Ela recebeu o nome de Belém-Brasília, pois pretendia interligar essas duas capitais, aumentando o escoamento de produtos agrícolas e integrando as regiões norte e centro-oeste. Muitas cidades começaram a ser construídas às margens da rodovia. O sistema viário brasileiro foi o elemento mais importante para o planejamento, a organização e o crescimento das cidades às margens dessa rodovia, o que fez com que suas atividades econômicas e as formas urbanas das cidades acompanhassem a estrada. Essa forma urbana é conhecida como linear. Então, aqui a gente tem aí falando um pouquinho sobre como acontece às vezes o crescimento das cidades. Então, elas podem ser construídas acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha de ferro, né, onde ali a gente tem a passagem dos trens. A gente pode até ver mesmo cidades que foram construídas a partir de um rio. E aqui um dos exemplos que é dado foi a construção aí das cidades que ficam ali, em volta das margens aí da rodovia Belém-Brasília, que foi construída aí para ligar esses dois pontos do Brasil. E que essa forma, de construção da cidade, que é feita às margens de uma rodovia, ela se chama de forma urbana linear. Porque, como vocês podem ver na imagem, que tem tanto do mapa como as imagens de satélites. A rodovia, ela passa ali, vamos dizer assim, em uma linha reta, entre aspas, mas seguindo uma linha como se fosse linear. E as cidades, elas foram sendo construídas ao redor dessa rodovia, nas margens. Então, as cidades, elas vão seguindo essa mesma
essa mesma forma, essa mesma linha. Então, por isso que se chama aí de linear, essa forma urbana de construção das cidades. E aí vocês vão ver que também temos outras, que além da linear, as cidades podem apresentar formas urbanas. Algumas delas crescem a partir de um núcleo central e por corredores radiais. O desenho criado por essa forma parece um sol, um centro a partir do qual saem raios de diferentes tamanhos e direções. O centro da cidade de São Paulo é um exemplo típico dessa forma urbana radial, já que as primeiras construções surgiram nesse núcleo e depois começaram a se expandir. Veja o mapa ao lado. Então, nessa primeira imagem que a gente tem um mapa ali do centro de São Paulo, a gente tem um exemplo da forma urbana radial, que, como foi explicado ali no texto, é aquela que a cidade começou a ser construída a partir de um núcleo, um centro, que foi ali, nesse caso, ali a região da Sé, e aí a cidade foi crescendo, tendo ali seus diferentes, vamos dizer, raios, para tamanhos e direções de diversas formas. Então, foi se expandindo ali a partir do meio, do núcleo. E aí, por isso que a gente chama ela de forma humana radial, que foi aí em volta desse núcleo. Outro exemplo que a gente tem é outras cidades que crescem de forma mais planejada. Essa organização faz o desenho quase geométrico do cruzamento de suas ruas e avenidas, que lembram um tabuleiro de xadrez, que dá o nome a essa forma urbana. Observe na imagem de satélite o traçado das ruas e as esquinas da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, vocês podem ver que nessa imagem que tem a segunda, as ruas elas são todas bem planejadas e organizadas, de forma aí que fique geométrico cada um dos recortes dos cruzamentos, das ruas, dos quarteirões. Diferente da primeira imagem ali dessa página, em que não segue uma organização fixa. Foi crescendo assim, sem nada definido. Já nessa segunda, existe ali uma organização, um planejamento de como está sendo expandido essa área. E aí, pensando nisso, nessas três formas de organização da cidade, então a linear, radial e tabuleiro de xadrez, vocês vão responder o exercício de hoje. Ainda na página 55, vocês vão realizar a pesquisa sobre a nossa cidade. Então, pesquise no site da prefeitura de seu município, em um atlas ou uma fotografia aérea, como é o desenho das ruas da região central de sua cidade. E depois responda as questões. Então, primeiro vocês vão estar realizando essa pesquisa, pode ser no site da prefeitura. Se vocês não encontrarem no site da prefeitura, vocês podem estar olhando um atlas, quem tiver em casa, que é um mapa aí da nossa cidade, ou buscar na internet uma fotografia aérea, uma imagem ali de satélite, como vocês podem entrar no Google Maps, por exemplo, e pesquisar aí a região ali do centro de Ribeirão. Vocês vão estar olhando ali, fazendo ali a pesquisa de vocês, observando como que foi o crescimento da região central da nossa cidade. E aí, a partir disso, vocês vão responder essas duas questões. Então, a letra A. O desenho das ruas da cidade onde você mora é semelhante a alguma das formas estudadas? Qual? Então, olhando para como foi, aí que cresceu a nossa cidade. Como que se deu o crescimento? Foi de forma linear, de forma radial ou de forma de tabuleiro de xadrez? Ou nenhuma delas? Aí vocês vão dizer aí o que vocês encontraram, baseado aí na pesquisa de vocês. E aí na letra B, vocês vão escrever um pouquinho sobre o início da urbanização na cidade onde você mora, que no caso é Ribeirão. Então vocês vão fazer a pesquisa aí junto com essa primeira questão. Na segunda vocês vão já escrever, pode ser um texto pequeno, não precisa ser nada muito extenso, mas algo que diga aí bem sobre como que aconteceu o crescimento da cidade de Ribeirão Pires, como foi o início da urbanização. Vocês encontram essas informações no site da prefeitura,
colocando no Google, né, lá, Ribeirão Pires, a história, né, da construção da cidade. Então, vocês aí vão buscando e formando o texto de vocês, ok? E aí, para finalizar, na página 56, a gente fala um pouquinho do que vem além das formas urbanas. Então, além das formas urbanas, as cidades possuem funções diferentes, que são definidas de acordo com sua localização e com as atividades econômicas desenvolvidas nelas, entre outros fatores. Observe o exemplo da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, que inicialmente teve a função de defesa do território e hoje tem múltiplas funções. Para compreender o processo de formação da cidade de Natal, é importante conhecer a sua história. Então, nessa página 56, vocês têm 4 imagens aí da cidade, né, que foi mencionado no texto, e vocês têm na legenda a descrição do que cada uma delas está dizendo ali sobre qual a região ali, qual que era a função dessa região. E aí, a Pro, né, tampou aqui a legenda, porque vocês que vão ter que responder. Então, a minha já estava, né, com a resposta, então eu não posso mostrar para vocês. Mas a legenda está embaixo aí da foto. Cada uma dessas legendas corresponde à foto que está em cima. E aí, o que vocês vão precisar fazer? Primeiro, observar com atenção essas fotos e as suas legendas. E depois, vocês vão olhar ali na número 2. Nas legendas das fotografias, sublinhe, então aí marque os trechos que indicam as diferentes funções que a cidade de Natal teve no passado e que tem hoje. Então, nas legendas, vem falando qual é a função daquela região ali que foi fotografada para a cidade de Natal, tanto no passado como nos dias de hoje. E aí vocês vão, né, ali sublinhar, vão grifar qual que é essas funções. Não é para grifar a legenda inteira, hein? É para grifar só o trecho em que fala qual é a função daquela região na cidade de Natal, que teve tanto no passado como nos dias atuais, ok? E aí, a gente encerra a nossa atividade de geografia de hoje. Encerramos também o nosso conteúdo que a gente tem lá na plataforma. E aí, eu aguardo vocês para tirar as suas dúvidas, tanto pelo WhatsApp como no nosso Google Meet, ok? Não esqueçam de fotografar as atividades que vocês realizaram para me enviar no e-mail. E, mais uma vez, leiam bem o material de vocês, tente realizar os exercícios sem a ajuda da Pro. Aí, se não conseguir, realmente, né, fala, Pro, não entendi, aí me procura, porque vocês têm que tentar também, porque na hora, né, de prova, atividade, a Pro não vai poder ajudar. Então, vocês também têm que estar aí tentando realizar os exercícios sozinhos, ok? E aí vocês podem anotar as dúvidas que a gente conversa depois, beleza? Então, boa atividade para vocês. Qualquer coisa, só chamar a Pro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!